O capítulo 1188 de One Piece foi lendário. O confronto entre Mu e Luffy chegou ao seu clímax, com nosso capitão tendo a sua primeira morte simbólica desde retornar à vida em sua forma mais livre contra o Kaido. E Mu revela uma relíquia ancestral, com poderes ainda misteriosos, mas que pela nomenclatura já indica exatamente sua função. Kyomuken, a espada do vazio. A memória do Rei do Mundo é um dos temas centrais nesse capítulo, porque, além da constante lembrança de Joy Boy que assombra sua mente, vemos também em tempo real ele se lembrar dos eventos do flashback do Brook, assim que observa o espadachim do Afro tentar de novo salvar não Gunko, e sim a princesa Shuri. Loki ainda parece totalmente fora de combate, mas vivo, apenas assistindo o estrondoso duelo que tomou conta das páginas e nos relembrou como os poderes de Mu estão muito mais próximos do de Luffy do que imaginávamos antes. Por trás da luta insana, alguns detalhes do japonês e até teorias antigas envolvendo Mihawk e sua lendária espada podem ter se confirmado. E é sobre isso e muito mais que vamos falar agora. Mais uma linda capa colorida dos chapéus de palha navegando o oceano. A meio detalhe para Jinbe Ditador. O capítulo abre com uma memória turva do que parece ser o primeiro contato entre Mu e Joy Boy. Além da breve troca de nomes, podemos tirar alguns detalhes curiosos, como por exemplo a estática que parece deixar o contato inicial mais difícil, possivelmente revelando um transmissor de rádio do passado ou até mesmo um Dendemushi. Vale lembrar que o passado pré-guerra do século perdido era extremamente avançado tecnologicamente. Então, existe uma chance real de ser um telefone ou walkie-talkie e não um Dendemushi, até porque não ouvimos o clássico. Voltando ao presente, entendemos de onde aquelas memórias vieram. Se deparando com Luffy no Gear 50, Mu automaticamente retornou ao momento onde pela primeira vez trocou palavras com Joy Boy. Nesse capítulo temos a revelação do seu sorriso, nos dando a confirmação de como, pelo menos em silhueta, ele lembra muito o capitão dos Chapéus de Palha. Em seguida, Mu parece tentar se convencer de que aquele fantasma do passado já morreu, então não precisa ficar lembrando dele. Mas a verdade é que Nerona não quer aceitar as similaridades entre Luffy e Joy Boy, justamente pela dor que o antigo pirata causou. Ele indaga suas próprias memórias enquanto imbui seu braço esquerdo de Maki, a aura demoníaca, também conhecida como Oman. O Luffy responde no seu melhor estilo, dizendo que tá querendo saber por que o Imu não para de falar sobre Joy Boy. Não há tempo para resposta, porque o Rei do Mundo automaticamente mira um soco que o Luffy só consegue desviar, esticando a sua cabeça para baixo. As brasas de Maki, que vimos nos últimos capítulos ter uma espécie de personalidade, notam e parecem seguir o seu alvo até acertar em cheio na parte de trás da cabeça, arremessando o Luffy com tudo ao chão, com um impacto que causa uma explosão gigantesca. O Imu parece ser uma fusão de diversos antagonistas passados de One Piece, seja em sua estética, filosofia ou até técnicas de combate. Mas dessa vez é muito difícil não comparar o golpe e suas técnicas de Maki com o próprio Gear 4, quando o Luffy, por exemplo, ativa o Culverin e consegue fazer com que seus punhos sigam o alvo mesmo após uma mudança drástica de direção. As próprias brasas, que lembram Calcifer de Castelo Animado, também lembram muitos homies da Big Mom. Tendo a Akuma no Mi original, é muito possível que todos os frutos do diabo sejam derivados ou até cópias do poder que Mu carrega atualmente. Agora, filosoficamente, Imu lembra muito Kaido nesse combate. Alguém que está enfrentando um oponente formidável, porém em negação às suas verdadeiras capacidades. Kaido tinha uma compreensão rudimentar de quem era Joy Boy, mas até o fim não quis aceitar que Luffy poderia ser o verdadeiro sucessor dessa figura, por uma mistura de inveja e incredulidade. Já Imu está em outro patamar. Conheceu pessoalmente o pirata original, mas justamente por isso se nega a aceitar que esse fantasma do passado ainda atormente a sua vida e arruine seus planos mais de 800 anos depois. Luffy é enterrado pelo golpe de Mu, mas quase que instantaneamente se levanta e parte para a ofensiva. Porém, agora o Rei do Mundo parece preparado, com o triplo da velocidade anterior.
Ele esquiva, aparece pela retaguarda do capitão, rapidamente tenta acertar uma estocada, que acaba sendo parada novamente. Em seguida, Imu percebe a presença do Luffy, que copiou o movimento do seu oponente e disparou um Gatling Gun de novo pelas costas. Só que dessa vez, como é o tema desse capítulo, Imu parece ter parado de brincar, estando preparado para todos os golpes e truques no combate que o Luffy lança. Acredito que a surpresa que o Luffy mostra no quadro seguinte é proposital. Uma maneira de mostrar ao leitor que o nosso protagonista não está entendendo o que mudou, mas a verdade é mais simples do que parece. Uma chave para os duelos em One Piece é o controle emocional. Personagens que estão tomados pela emoção podem perder a maestria do Haki momentaneamente, os deixando vulneráveis a qualquer tipo de golpe. Big Mom, durante seu casamento, é um bom exemplo. Mesmo sendo considerado um balão de ferro intransponível, ela chega a arranhar seus joelhos no chão ao cair desesperada depois que o Brook quebra o retrato da mãe Carmel. Dano emocional. Kaido também mostra diversos momentos de vulnerabilidade durante seus combates no telhado em Wano, em especial com a aterrorizante memória dos seus duelos com Oden, da maneira desonrosa que teve que usar para vencer, e, como mesmo assim, a vontade do samurai ainda parecia o perseguir. Esse estado psicológico pareceu se repetir com Imu nos últimos capítulos, que chegou a gritar em desespero e revolta com Loki ao se lembrar de Joy Boy, um tópico que certamente mexe com seu coração. Vale lembrar que em Egghead, quando Emmet soltou o nó que continha o Haki do Rei mais poderoso de Joy Boy, Imu perdeu completamente o controle das suas técnicas do abismo, expurgando os Goroseis do local, tremendo e suando com apreensão enquanto se lembrava com ódio da aura do primeiro pirata. Mas agora a calmaria parece tomar Imu, que traz um aspecto sério e odioso para o combate contra Luffy, como se não aceitasse deixar que as peças que sua mente lhe prega pudessem se transformar em realidade. Depois de segurar os golpes com o girar da sua alabarda, Imu novamente faz o símbolo com as mãos do Maki e dispara um tiro explosivo que oblitera grande parte da floresta. Luffy sai em disparada numa mistura de comédia e tensão, mas enquanto ele foge das chamas, Imu parece controlar a aura demoníaca em brasas, guiando o fogo diretamente para o seu alvo. No melhor estilo Looney Tunes, o Luffy já esbugalha o olho e sai correndo que nem um papaléguas, mas só por um momento, porque ele já aplica o seu brilhantismo em combate para se virar e lançar um Jet Gatling, que acerta cada um dos focos de poder individualmente, parando a ameaça e permitindo que ele volte para a ofensiva. Mas qual ofensiva? Pois é, o Luffy vira um gênio, em japonês, Majin. Mas o curioso é que o termo Majin em kanji significa literalmente Deus Demônio ou Deus do Mal, o que parece dar mais significado para essa transformação do Luffy, como se fosse uma maneira cômica de lutar fogo contra fogo, Deus maligno contra Deus maligno. Eu achei muito engraçado, 100% Luffy, ele todo bobo nesse formato ridículo de gênio do Aladdin, dizendo que a morte do Loki não seria em vão, enquanto o pobre príncipe gigante tá ali do lado, vivo e engasgando com o próprio sangue. Mas de um jeitinho completamente One Piece, a piada fica séria rápido. O grito do Loki não chama só a atenção do tchauzinho inocente do Luffy, como também da mira letal da técnica de Maki do Imu. Eu juro que eu fiquei um pouco emocionado vendo o Ragnir se colocar à frente para proteger o Loki do golpe, ainda mais na forma esquilinho, mas novamente, mostrando porque é uma lenda dos oceanos, Jinbe, o Cavaleiro do Mar, simplesmente bloqueia o fogo com a sua técnica de karatê tritão. Karakusa, Gawara Seiken! A breve interação do Capitão Gênio com o Cavaleiro dos Mares também é bem divertida. Em poucas palavras, lembramos que o Jinbe e uma parte da tripulação não tá por dentro da história do Loki. Na verdade, quem ouviu aqueles 5 minutos de conversa entre os irmãos filhos do Harold foi Gaban, Novos Piratas Gigantes, Luffy, Zoro, Sanji e Chopper. Então, na cabeça do Jinbe, ele ainda é um perigo. Mas lendo rapidamente a situação, e como sempre com a sua lealdade inabalável, ele segue as ordens do capitão para proteger o gigante, garantindo que ele tenha tempo para se recuperar,
ou no mínimo, sobreviver. E vocês perceberam a cara de admiração do Ragnir olhando pro poder do Jinbe? Coisa boa demais. E o Loki, óbvio, sempre bem cabeça dura, não querendo mostrar seu lado bondoso, mesmo tentando impedir o sacrifício do Ragnir uma página atrás. A Nami e o Sop notam do planalto o duelo entre Luffy e Mu. A essa altura, mesmo tendo enfrentado os Gorosei e Egghead, não tá claro para os Chapéus de Palha que existe um rei do mundo. Então eles começaram a especular qual era a identidade daquela pessoa. O Brook já define que é alguém ainda mais importante que os Cavaleiros de Deus. O Sop pergunta se não poderia ser o líder supremo do grupo. E tecnicamente ele não tá errado, é o líder supremo. Mas esse cargo existe e no momento está sendo ocupado pelo Shamrock, depois que o seu pai Garlin foi promovido a ancião. Na página seguinte, os Chapéus de Palha percebem que finalmente o gelo derreteu o suficiente para conseguir puxar a princesa Shuri de dentro. Engraçado como os Chapéus de Palha já têm experiência com congelamento, citando o capítulo 320, episódio 227, quando a Aokiji congela Robin e depois o Luffy em um combate que eles simplesmente não poderiam vencer àquela altura. Felizmente, pelos dotes médicos do Chopper e uma boa banheira de água quente, eles conseguem salvar os amigos da hipotermia. Outro detalhe é o Brook, que ficou em choque porque ele não vivenciou nada disso. Inclusive, ele nem mais sente frio direito desde que ressuscitou, como a gente viu em Punk Hazard e em alguns outros momentos do mangá. Mas é agora que Mu faz uma conexão direta aos eventos do capítulo 1185 e 1186. Ouvindo a voz distinta do Brook chamando a princesa Shuri, ele automaticamente se lembra do espadachim afro que lutou até o fim e foi morto pela princesa possuída, que, tragicamente, já tinha tomado o alter ego de Gunko. Isso provavelmente vai ter uma repercussão no próximo capítulo, porque, como sabemos, com Luffy e Loki fora de combate, Imu vai poder retomar o controle da Gunko, o que deve gerar um confronto direto com os Chapéus de Palha que estiverem tentando reanimar ela. Vai além da vontade de preservar uma aliada. O Imu quer o poder ocular da heterocromia, ou olhos de polos opostos na tradução literal do japonês, justamente porque essa habilidade foi o que motivou o sequestro da Shuri e, consequentemente, a ruína do reino de Hesperia. One Piece sempre segue um fluxo narrativo bem estruturado. Então, o Imu notar a presença do Brook e a relação dele com a Shuri, relembrar sua intervenção e o sequestro no passado, certamente vai se amarrar ao clímax da saga e, provavelmente, mais um momento épico de defesa do Brook. Ele vai derrotar o Imu? Certamente não. Mas existe uma lacuna, uma chance para, com o poder da música e da alma, dois tópicos que ele domina como ninguém no universo, que o Brook consiga restaurar a humanidade e o controle da princesa Shuri, mesmo contra os poderes terríveis do Dome Reverse e também do Pacto Profundo do Abismo. Como vimos no flashback, o Harold consegue resistir brevemente na sua luta contra o Loki depois de ter feito o pacto, e até consegue baixar a guarda para o golpe final do seu filho. Também tivemos o exemplo do Rei Ruben, que mesmo sob os efeitos do Dome Reverse, aparentemente lutou contra a influência, a ponto de ter que ser morto pela própria filha e não um inimigo direto. Aliado a isso, lembramos como no início do arco, a Gunko comenta que a sua música favorita era New World, do grande artista Soul King. Então, existem vários indícios fortes para o Brook finalmente conseguir usar a música e a própria força de vontade da princesa para resgatá-lo desse controle demoníaco. Eu já comentei algumas vezes no canal como o design da Gunko é propositalmente inspirado na Ro-Pana, personagem de Anpan-Man, que tem duas versões representadas pelos corações vermelhos e azuis, uma da luz, outra das trevas. É exatamente a escolha de cor e a dicotomia entre Gunko e princesa Shuri, e também como a épica resolução do Brook em tentar resgatar a filha das pessoas que mais amou nos últimos capítulos vai se pagar. Todo esse desenvolvimento, com certeza, não será em vão. Agora, uma cena que eu amei nesse capítulo foi o golpe que o Luffy dá no Imu logo em sequência. Em estética, não parece nada tão especial. Um golpe imbuído de haki do armamento e haki do conquistador, que é parado por uma mão só do Imu, farmando aquela aura. Mas o nome muda tudo. Sukiyari Buleto.
Sukiyari, em japonês, é uma expressão usada quando você encontra uma abertura ou o seu oponente deixa sua guarda baixa. Basicamente, o que você gritaria com um ataque surpresa ou de oportunidade. E tematicamente, isso fica ainda mais incrível porque o Luffy está transformado em Majin, ou seja, o literal deus do mal agindo de maneira sorrateira, mas completamente merecida contra Imu. Tematicamente perfeito, engraçado, gabarito completo One Piece. Mas a alegria de gênio dura pouco porque, imediatamente depois de parar o golpe, Imu já relembra como seu confronto com o gigante Loki deveria ter sido uma aula para o Luffy. Ou seja, quanto maior o alvo, mais fácil de acertar. Vimos no último capítulo ele usar a grande espada de Maki com o golpe Stigma, que basicamente deixou o príncipe gigante fora de combate. A gente vai falar um pouco mais dela já já. Só que o importante notar é que dessa vez ele armou rapidamente as condições para repetir o feito, com a barba do Majin Luffy pegando fogo e ele tentando apagar desesperadamente. Mas quando Imu libera o ataque revelando o turbilhão de chamas negras que saem da sua espada sombria, quase como se o terceiro desejo fosse garantido, Luffy volta ao seu tamanho normal e abandona a forma, já correndo enquanto Imu não perde tempo mandando mais brasas de aura demoníaca para cima do Luffy, guiando elas enquanto o nosso capitão ativa o modo papaléguas para escapar. O fascinante nesse capítulo é que o Imu não parece desperdiçar movimentos. Depois de encarar o Luffy de frente no modo Gear 5, ele próprio subiu a marcha no combate e passou a executar golpes precisos e táticos. Eu digo isso porque enquanto o Luffy está fugindo, ele usa esse tempo para girar sua alabarda, desinvocá-la e logo em seguida puxar do seu Hagoromo, o Círculo das Trevas de 16 Olhares, uma terrível relíquia, a espada conhecida simplesmente como Void. Em japonês, o kanji se lê Kyomuken. Eu não sei se esse tipo de vazio ou infinito se relaciona ao conceito budista, mas eu apostaria que sim, considerando as referências que o Oda costuma usar no mangá. Sob a presença desse poder, automaticamente a flora começa a definhar, com as árvores lentamente minguando e morrendo. Esse movimento abre um caminho que torna o campo de visão de Mu perfeito para uma sequência brilhante e letal. Luffy nota as árvores gigantes se esvaindo e com essa distração não percebe que Mu propositalmente está fazendo o Maki segui-lo em um padrão circular. Quando ele completa o círculo, Imu aproveita para dividir o destino das chamas e tentar pegar o Luffy pelo sentido inverso. É nesse instante que ele salta em direção ao ar, enquanto Luffy, nesse movimento, vai sendo ensanduichado pelos poderes de Imu. Notando que tem seu oponente exatamente aonde quer, ele começa seu discurso derradeiro. Triunfante, ele conclui a temática do capítulo e da sua própria participação em Elbaf. Imu diz que entende. Você não é Joy Boy. Até eu sei disso. As chamas atingem as costas do Luffy, o empurrando e dando caminho para a gélida penetração da lâmina do vazio. Enquanto tenta sobreviver a esse golpe terrível, ele ouve do Rei do Mundo. Eu sei porque Joy Boy nunca seria tão fraco. O final desse capítulo é simplesmente estonteante, e ele coloca um laço nos sentimentos de Imu perante Joy Boy. É nitidamente uma mistura de medo e admiração, uma espécie de devoção cruel, quase possessiva de um inimigo ideal do passado que ele simplesmente não aceita ver diminuído por uma cópia que ele julga não ser digna. É algo que eu vejo estritamente na realeza distorcida de Imu, algo que se relaciona ao título de Rei do Mundo e ao seu próprio título de nobreza anterior como Nerona Imu. Inclusive, o início desse capítulo transmite exatamente o começo dessa relação, que até hoje permeia tremendamente a psique do maior vilão já apresentado em One Piece. Por outro lado, essa vaidade e devoção podem ser o verdadeiro calcanhar de Aquiles do líder supremo. Luffy não é Joy Boy, ele está trilhando o próprio caminho. As expectativas de Imu certamente não serão preenchidas, mas a intenção do nosso capitão não é alcançar as expectativas de ninguém além das suas próprias, se tornando o rei dos piratas. Como Rayleigh famosamente disse no seu encontro inicial com o Chapéu de Palha,
Mesmo passando pelas mesmas rotas, trilhando os mesmos caminhos e até chegando até o mesmo destino, a tripulação, Luffy, o Sunny, podem ter uma experiência completamente única e diferente. Inclusive chegar a respostas completamente diferentes que a tripulação do Rei dos Piratas chegou. E Mu está convencido que a história se repete. Mas em One Piece a história rima e a sonoridade não vai ser a que ele espera. Ainda nesse tema, precisamos comentar sobre o design da espada de Mu. Um sabre robusto, é impossível não notar como ela lembra duas das lâminas mais célebres usadas por piratas lendários. A Ace de Goldie Roger e também a Eclipse de Dave D. Shebeck. Não acho que isso seja aleatório. Na verdade, me inspira a ideia de Gilgamesh, que com seu tesouro do Rei dos Reis poderia acessar lâminas lendárias de todos aqueles que já derrotou. A história mais antiga do mundo não seria uma má inspiração para o vilão que comanda o universo do mangá mais querido da atualidade. No caso da Eclipse, é curioso até como o nome dessa espada se relaciona ao vazio, algo que pode ser também outra dica do Oda para a origem dessa arma lendária. Sabendo que Shamrock obteve a Cerberus e Shanks obteve a Griffon, é muito possível que Mu tenha sim acesso a um tesouro colossal de espadas lendárias colecionadas desde a Guerra do Século Perdido. Mas, nesse caso, ele pode simplesmente imbuir sua arma de Maki, tornando-a ainda mais letal. O que deixa mais uma opção intrigante. Seria a espada do Mihawk, que tem tremenda semelhança com a usada nos ataques de Stigma do Imu, uma arma que era portada pelo Rei do Mundo? Yoro é outro nome relacionado à escuridão que parece se encaixar perfeitamente no rol de lâminas que o líder supremo empunharia, mas por algum motivo ela se tornou a fiel espada do maior espadachim de todos. Esse foi o review do capítulo 1188 do canal Chapéus de Palha. Se você gostou, deixe o seu like, comente porque eu respondo sempre e saiba que trazemos conteúdo diariamente sobre One Piece há mais de 11 anos, justamente porque em dias como esse, estamos todos juntos compartilhando nossa paixão pelo nosso mangá favorito. Eu sou o Derek, foi um prazer e adeus! Kylian ditador. Aí, que diversão ver essa França. Que time. É o time que melhor jogou essa Copa do Mundo, na minha opinião. Acho que valor de entretenimento ainda vai para a Argentina e suas eternas confusões e atritos em busca do título. Mas tá demais essa Copa do Mundo. Mas, gente, eu não consigo pensar em outra coisa além desse capítulo. Que capítulo absurdo. Que capítulo espetacular. Não percam a live de domingo, porque ela vai pegar fogo e vão ser chamas negras de Maki. É isso, galera. Esse foi o vídeo. Um beijo, um queijo e valeu!